Olá, meus amores, tudo bem, turminha do terceiro ano? Desejo que sim. Hoje, mais uma aula de matemática, né? Antes da gente começar a aula, vou informar para vocês como será a nossa aula na próxima semana. Essa semana a gente permanece do jeito que está, mas na próxima, segunda-feira, iremos trocar a aula de matemática com a aula de ciências. Então, na segunda-feira, vai ser aula online pelo aplicativo Zoom. Então, teremos nossa aula de matemática na segunda, certo? O horário será de 10 horas, certo? E a nossa aula de quinta-feira vai ser aula de ciências, que vai ser com os vídeos, como a gente sempre vem fazendo, certo? E à tarde, na quinta-feira, nas quintas-feiras, à tarde, que vai ser das 15 horas, a gente também entrará em outro momento, teremos outro momento de aula de matemática, para a gente reforçar, né? Porque a gente sabe que matemática é importante, e português são as matérias bem essenciais para a vida, então a gente vai fazer mais esse momento, serão online, certo? Esses dois momentos. Na segunda, matemática. Eu vou colocar novamente no grupo para deixar bem certinho para que vocês lembrem direitinho, certo? Então, na segunda vai ser matemática, vai ser online, vai ser de manhã. Na quinta-feira, aula de ciências gravada, vai ser no horário da manhã, vocês vão assistir o vídeo, como vocês sempre vêm fazendo nas minhas aulas. E à tarde vai ter esse momento para a gente fazer algumas revisões, fazer algumas atividades, utilizando as 4 operações, certo? Tirando dúvidas, tá bom? Prontinho. Então, vamos agora corrigir a nossa aula do dia 29, na página 106, desse livro mais grosso, 107, né? Na página 106 só vem me explicando, né? Na página 107 é para que vocês fizessem as figuras, identificassem as figuras lá do material complementar. Então, o triângulo, ele é congruentes, o hexágono já não é, tá? Então, vocês observaram lá quando vocês destacaram. Na segunda, teria que fazer do mesmo formato, a figura, aí ao lado, né, nessa malha quadriculada. Na próxima página, do mesmo jeito, né? Vocês teriam que desenhar, fazer a figura da mesma maneira. E na página 41, no 11º quesito, as duas figuras são os triângulos, que a gente observa aqui, eu vou mostrar para vocês. Triângulo, né? Um seria da cor vermelha e outro verde. E temos aqui também, ó. Vamos contar aqui os lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos aqui um pentágono. Ele tá com um formato diferente, mas a gente virar um pouquinho o livro, a gente percebe que também é um pentágono, certo? Então, eles são congruentes. Então, um seria pintado de vermelho e outro de verde. Então, são as duas imagens, né? Que ele pede 2 pares de figuras. Então, são os 2 pares aí que vocês precisam pintar. E o 12º é para que você desenhe aí na malha quadriculada A e na B, né? De um mesmo tamanho, de um mesmo modelo, certo? Então, é a resposta pessoal aí, ok? Prontinho, então são essas as nossas correções. Bom, vamos iniciar um assunto novo, tá na 5ª unidade, grandezas e medidas, lá na página 110. Vamos começar na página 112, medidas de comprimento, unidades de medida não padronizada. Então, quando diz não padronizado, é que existem algumas maneiras para que a gente possa fazer uma medição. Por exemplo, a palma da mão, os passos dos pés, né? A gente pode fazer o cálculo, mais ou menos. Mas sabemos que existem os aparelhos, né?
os objetos ideais para que a gente possa fazer a medição correta. Temos a fita métrica, a trena e o metro articulador. Também a nossa régua, né? Que a gente tem aí na sala de aula para medir. A gente sabe que o metro é representado pela letrinha M, tem 100 centímetros. E os centímetros, aqueles espaçozinhos lá da régua, também é separado em 10 partes, que chama de milímetros. Que a gente vai ver, né, aqui decorrer do capítulo, cada um deles bem detalhado. Mas começando, ele diz que é não padronizado. Então, conta uma historinha aqui entre Beatriz e Roberto, que vão medir o comprimento da quadra de esporte da escola. Então, é um espaço grande, só que eles vão utilizar os passos. Ela mediu, Beatriz, e os passos delas identificou que deu 33 passos de comprimento. Já Roberto deu 35. Vejam aí que eles não utilizaram a fita métrica. A gente observou que eles não utilizaram a fita métrica, não utilizou o metro, nem o metro articulador, muito menos a régua, que ainda é bem menor, né? A gente sabe que tem a fita métrica, tem a régua, que a gente utiliza no nosso dia a dia, de 15 centímetros, de 30, sabendo que tem fitas maiores, né? Metros maiores e réguas maiores. Mas eles aqui utilizaram os passos. Então, no primeiro, tem uma pergunta. Por que a quantidade de passos obtidos por Beatriz e por Roberto foi diferente? No seu entendimento, por que você acha que deu diferente o dele e o dela? Eles utilizaram os passos. Os passos da gente são iguais uns dos outros, né? Você vai pensar mais ou menos por isso aí. O segundo, o que você acha que poderia ser feito para resolver esse problema? O que realmente é ideal para que faça a identificação do tamanho do espaço onde eles estavam? O que é necessário medir? Vocês vão pensar um pouquinho e resolver. No primeiro quesito, pede para que você meça a carteira e peça para um colega também medir. Só que aí, no caso, você vai medir só o seu. Aí você pode medir a mesinha onde você faz a sua atividade aí na sua casa, tá? Mesa, pode ser a mesa da cozinha. O lugar, o espaço que você resolve suas atividades, você pode medir. Só que agora é com a palma da mão. Aí você vai colocar seu nome e a quantidade de palmos. Depois pede para que a gente faça, justifique como foi, né, o resultado obtido, se forem iguais, para que a gente compare. Né? Só na correção que tem como eu comparar, que aí vocês vão enviar para mim e eu vou identificar a resposta de cada um. No segundo, use sua borracha e meça o comprimento deste livro de matemática. Então, pede para que você utilize a borracha, né, para você medir. Letra B. Agora compare o resultado que você obteve com seus colegas. Todos obtiveram o mesmo resultado. Por quê? A gente já sabe de antemão que não, né? Porque cada um vai medir a sua forma diferente e dependendo do que ela vai ser utilizada. Então, uma borracha não vai ser a mesma borracha, né? Pode acontecer ser igual, mas pode ser que não. Terceiro, como você pode observar nas atividades anteriores, quando a unidade de medida não é padronizada, os resultados podem variar. Assim, foi necessária a criação de unidade de medida de comprimento padronizado, que pudesse ser usadas por todos. Você sabe o que é uma unidade de medida padronizada? Converse com seus colegas e escreva as conclusões que vocês chegaram. Então, padronizado é o que eu falei, né? Que existe lá os objetos padronizados, que é a fita métrica, o metro, para que esse tenha um valor ideal para todo mundo, né? Ideal é o valor igual, para que todos façam a medição e realmente obtenham o mesmo resultado, não varie. Então, ele é padronizado, é igual para todos. A palma da mão, a borracha e os passos, como foi feito aqui, não é igual, né? Sabemos que tem a diferença, certo? Você vai justificar aí com suas próprias palavras. Vamos agora para a página 114, onde fala sobre o centímetro. Então, antes da gente começar, peço que você pegue sua régua, para que a gente perceba e consiga realizar a atividade observando ela. Uma das unidades de medida de comprimento padronizadas, então as réguas, vai ser do mesmo tamanho, né? Claro que tem umas que tem até 15 centímetros, até 30, mas o padrão será sempre esse.
representada pela letrinha, as letrinhas CM. Então, CM, se você vê aí 2 cm, você já sabe que significa centímetro. Podemos obter o comprimento de um lápis usando uma régua da seguinte maneira. Então, para a gente conseguir observar o tamanho, é só medir, né? Pegar o lápis e a sua régua e medir. Até que número fica? Vai ser quantos? Aí estamos marcando quantos centímetros. É a resposta que você vai colocar aí no primeiro, né? Qual é o comprimento aí desse lápis. No segundo, usando uma régua, meça o comprimento de cada objeto a seguir. Então, você vai pegar a sua régua e vai medir o lápis, a caneta, a borracha e a lapiseira. Essas que estão aqui na imagem do livro. E depois você vai responder qual objeto tem o comprimento menor que 4 centímetros. Então, quem é menor do que 4 centímetros? Se você pegar e observar sem você medir, você também consegue responder. Você vai ver aí qual é o menor objeto. Dá para você identificar, né? Porque ele é menor do que 4, ele está dizendo. Então, você consegue perceber que será o menor. O segundo, qual objeto tem um comprimento entre 3 e 10? Então, esse aqui você já vai observar através de uma régua. Mas, se você perceber os outros, lendo os demais, você também consegue responder sem medir. Qual objeto tem o maior comprimento? O maior você consegue ver, né, sem precisar medir. E qual é em centímetro o comprimento da caneta. Então, aqui pede para você identificar. Se você respondeu esse identificar, você já sabe qual é o que sobrou para a segunda resposta, tá? Então, tem que responder lendo e depois você mede para você identificar direitinho, certo? O terceiro, em sua opinião, o comprimento deste livro é maior ou menor do que 30 centímetros? Então, use uma régua e verifique sua resposta. Então, você vai medir e depois você vai justificar aí a resposta, tá bom? Agora vamos para a última página, 115, quarto quesito. Estime a medida dos objetos indicados em cada item, marcando um X na alternativa que você considera correta. Letra A. O comprimento da minha tesoura é. Então, você vai, mais ou menos, né? Quando ele diz estime, é um valor aproximado. Você vai pensar como seria aí o resultado. Menor do que 20 centímetros ou maior do que 20 centímetros. Então, você também depois pode utilizar a régua para identificar. O comprimento do meu calçado é. Então, você vai ver o comprimento. Vai colocar um desses valores, menor que 30 ou maior que 30 centímetros. E depois você mede para você ter a certeza. Quinto, na malha quadriculada, cada lado quadradinho mede 1 centímetro. Qual é, em centímetro, o comprimento do contorno de cada figura apresentada? Então, o contorno geral da figura completa, qual é o centímetro, certo? Você vai pegar a sua régua e vai medir toda a imagem que está pintada, tá bom? Sabendo que cada quadradinho mede 1 centímetro. Por exemplo, na letra A, temos aí o verde, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 quadradinhos, mas aí é para que você meça o contorno dele, tá bom? Sexto quesito, observe os traços vermelhos e azul de cada item e diga qual deles é o maior. Então, você vai medir, né? E também você observa e identifica também o vermelho e o azul. Na letra A, quem é maior, vermelho ou azul? Você observa. Letra B, o vermelho ou azul? Você vai identificar. Agora, use a régua e determine a medida de cada traço em centímetro. Então, você vai agora descobrir quantos centímetros tem cada tracinho. O traço vermelho da letra A, quantos centímetros tem? O azul e o da letra B, vermelho e azul novamente. O que você pode observar depois que mediu os traços com a régua? Então, o que você percebeu? Porque aqui pede para que você determine o valor e depois medir. Quando você sugeriu, por exemplo, lá no quarto quesito, as respostas
e você mediu, você teve o mesmo resultado ou aproximadamente? Aí você vai justificar, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, são essas as nossas questões. Peço que vocês não deixem de participar e enviem para que eu faça as correções também, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.